escola, aprender a ler e escrever, isso acontece depois que a alma já está... Enquanto que o disco da alma está virgem, põe o amor à música, amor à pintura, amor às cores, amor à bondade, amor à poesia, né? Aquilo que diz assim, se a gente se converter, converte o mundo. Você ser melhorando, melhora mesmo, todo mundo, porque eu acredito na comunhão dos santos. Um bem que você faz, esse bem se esparrama pelo mundo inteiro. Um bem que você faz. E o mal que você faz também tem consequências universais. Aproveitar espaços para gerar cultura e integração entre comunidades. Foi isso que moradores de São Roque fizeram. A escolha do local tem muito a ver com o desenvolvimento. Antiga estação ferroviária Mailasque, em São Roque. Por estes trilhos, passageiros da cidade viajavam até a capital ou mesmo para o interior. Mas a própria comunidade fez a restauração do prédio e também desenvolve atividades sociais. Na mesma sala que era utilizada como ponto de espera para passageiros da região, Tereza ensina técnicas de artesanato. Desde o começo, como corta fio, como que coloca, como que faz, que depende do que vai querer, né? A estação para mim foi assim, foi a realização de um sonho. Eu sonhava quando eu passava aqui e via tudo deteriorado. Nesse meio tempo, eu conheci Kiara e ficamos amigas e eu contei esse meu sonho para ela, que era de recuperar esse espaço. Aí, para minha surpresa, ela falou, nossa, é o meu também. Então, a gente se encontrou nesse sonho. Foi esse sonho que nos uniu muito, né? E passamos a trabalhar. Você trabalhou durante 15 anos na estação, fazendo um trabalho social, né? Mais ou menos, é. Por que mais ou menos? Mais ou menos porque não era propriamente... Era para manter a estação, vai. Manter a estação e a vizinhança da estação. O trabalho social veio com a necessidade, entendeu? Para fazer aquilo a gente precisava isso, né? Que isso é social também, não tem dúvida, mas que era tornar a estação um centro cultural, que é social. Mas na hora não aparecia assim, parecia mais como a gente poder fazer teatro, fazer arte lá, né? A estação, a gente convive com ela desde que nasceu, porque antigamente tinha trem, né? Tinha o subúrbio, ia para São Paulo, mas depois de um tempo, quando houve a desativação das ferrovias, e chegou um ponto que ficou abandonada mesmo a estação de Mailasque, que é uma estação importante, leva o nome do construtor praticamente da Estrada de Ferro Sorocabana, que é o Luiz Mateus Mailasque, um engenheiro polonês, né? Eu era procurador-geral do município aqui em São Roque, advogado da prefeitura, quando, em 2001, quando a Glória e a dona Kiara vieram falar comigo a respeito da possibilidade de desenvolver um trabalho social utilizando a estação. E a prefeitura deu um apoio não muito substancioso, mas um apoio importante no começo para viabilizar todo esse trabalho social que até hoje está gerando frutos. Desde a primeira conversa, né,
que eu estou participando dos Amigos da Estação e atualmente no Conselho Gestor. A princípio foi a melhorar o espaço onde vivem essas pessoas, onde viviam, né? E também preservar um pouco mais o patrimônio que estava totalmente abandonado. As impulsionadoras, assim, as danadinhas, foram a Chiara e a Glória, que se uniram para preservar a estação. E esse princípio é muito forte, né? Ele também teve um caráter de princípio amoroso, eu queria trazer aqui. Uma perspectiva também religiosa delas, particular delas, mas é uma perspectiva de ambas, independente de que religião, do amor mesmo entre as pessoas. Então, tudo que pudesse ser amoroso, elas lançavam aqui. Ângulos que elas abriram ali no começo que hoje a gente consegue sentir. E aí eu aprendi. Me emociona muito de falar isso. Quando você compartilha seu sonho, se ele é verdadeiro, e você compartilha ele, ele se realiza. Então, é um sonho compartilhado, é sonho realizado. Comecei a trabalhar aqui em Mailasc em 2003, 2004, em saúde da família. E aqui a gente veio instalar uma medicina de comunidade como era dito para ser feito, né? Com participação da comunidade. E o posto de saúde era pequenininho, né? Então eu, como médico de família, a gente estava coordenando a equipe e tudo mais, a gente precisava de um apoio de alguém para ajudar nessa tratativa com a comunidade. E aí que entrou a estação, né, com várias atividades associadas ao posto de saúde da família. E aqui virou um grande espaço de debate em planejamento de saúde. Então tinha as atividades regulares, que eram atividades aí com a comunidade, né, tanto culturais quanto de atividades de artesanato e tudo mais, como atividades físicas, né? E aí o posto era um dos que encaminhava, porque os agentes comunitários que trabalhavam no posto passavam nas casas todos os meses e percebiam lá uma pessoa depressiva e tal, que precisaria de uma sociabilização e já trazia aqui para a estação. Então, eles eram parceiros para estar divulgando também o trabalho da estação. A arte pode mudar a vida das pessoas e muito, muito. Não é só artesanato, precisa para a mente. Faz 24 anos que eu estou na estação e muitas mulheres vieram, chegou a falar para mim assim, eu não estava bem em casa, eu soube e acabou que eu vim aprender um bordado, né? Aí ela falou assim, nossa, aprendi em uma semana, mas a minha cabeça já está melhor, porque eu estava um pouco depressiva. E, às vezes vem aprender também para ganhar seu dinheirinho, né? Que às vezes não consegue um trabalho, porque além da arte, né, a gente lida com a cabeça das pessoas também, né? E faz bem para mim. A capoeira ela é uma referência e ela muda a vida das pessoas, porque quem está envolvido com a capoeira, ele não vai ter tempo para estar pensando em outras coisas, né? Não vai ter tempo para pensar bobagem. Então, na verdade, ela muda. Ela ajuda também nessa questão da pessoa se envolver para arrumar serviço, para arrumar outras coisas para fazer, entendeu? Então, a cabeça não fica pensando bobagem, né? Então, realmente, ela muda
cabeça das pessoas. Inclusive, eu comecei a praticar capoeira para me defender, né? Para frequentava os bailes todos, para me defender, para aprender a brigar. Aí depois que eu realmente vi o verdadeiro sentido da capoeira, eu perdi tudo isso, né? E hoje eu sou uma referência que eu sou contra a violência, né? E tudo que eu faço é sempre pensando no melhor e sempre procurando dar exemplo, né, para esses jovens que estão aí, né? Nada de passageiros na estação do trem. Os atuais frequentadores querem mais que uma viagem, esperam um futuro de conquistas. Por isso aqui são dadas aulas de reforço escolar. Aos sábados pela manhã, as crianças que moram próximas à estação deixam nos papéis registros que simbolizam desejos de uma vida cada vez melhor. Você gosta de participar da aula aqui, de desenho? Gosto. Eu venho aqui só uns dias, às vezes eu não tô aqui. Mas quando vem, aproveita. E é legal a turma aqui, os amigos? É muito legal. Nesta são os adultos que recebem orientações. O traçado de cada letra é momento de concentração e superação. Benedita, Efigênia e Elisa aprendem a ler e escrever. Parece que a gente está enxergando mais, sei lá, procura viver melhor, né? A gente vê a coisa melhor. Feito esse trabalho de saúde, educação, inclusão, né? Com o aprendizado aqui da estação, que eu também fazia reforço escolar com as crianças, essas crianças passaram a ter um outro desempenho na escola. E era muita festa que a gente fazia, envolvia toda a comunidade, né? E nessas festas, as crianças também tinham a oportunidade de fazer teatro, de fazer dança, de fazer poesia. Então, foi um desenvolvimento muito grande no geral. Aí nós fizemos esse trabalho, foi até 2008, mais ou menos, 2009, foi feito dessa forma. Até que veio, agora eu vou fazer uma crítica, veio o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar veio aqui saber o que a gente estava fazendo. Daí eles queriam um CNPJ, que a gente não tinha. E eu e Kiara, a gente era meio contra ter CNPJ, porque a gente queria cuidar era da vida, não era de ONG, de nada, gente. E eles proibiram fazer as atividades. Mas como eu e Kiara não éramos de aceitar ninguém botando cabresto, vamos sentar e ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer uma festa por mês, que daí ninguém pode proibir a gente de fazer festa. Café Cultura, que nós fizemos muito. Então, uma vez por mês, às vezes em 2 vezes a gente dava uma vinha também. Então, esse Café Cultura foi assim fantástico durante o período que eu pude estar mais presente, né? Depois é que eu me afastei um pouco, né? Mas ficou esse... Aí foi chegando o João. Eu comecei a ser professor aqui em Mailasque. Passando por aqui eu descobri a estação. E falei, meu, que joia é essa que nós temos aqui, né? E comecei a perguntar, né, como é que ela estava fechada, como é que a gente faz para acessar esse patrimônio. Aí eu ouvi dizer da dona Kiara, a dona Kiara que toma conta da estação Mailasque. E ficou isso e eu atrás da dona Kiara, né? Para poder trazer os estudantes. A gente estava fazendo um trabalho naquele momento muito legal na escola. A gente estava integrando todas as áreas do conhecimento. Então a gente integrava português, história, geografia e biologia. E a gente estava fazendo um trabalho, um dos estudantes escolheu um trabalho sobre o bairro. Como é que Mailasque passou a existir, né? E a estação era uma referência fundamental porque o bairro nasce a partir da estação Mailasque. Em novembro de 2014, foi a primeira vez que a gente desceu com os estudantes a pé. Foi muito bacana isso, inclusive, porque a gente pediu autorização dos pais e a gente veio, portanto, eu mais 40 estudantes, encontrar a dona Kiara aqui na estação. E agora complica. Ela estava projetando o centenário da estação há muito tempo, que era 2016, que a estação ia fazer 100 anos.
E ela estava resistindo com as suas próprias forças, né? Naquele momento, depois de 14 anos de Amigos da Estação, indo para 15 anos, a Estação Mailá sempre foi marcada por isso, por altos e baixos. Estava num momento de muita baixa, né? Então, quando a gente começa a integração da escola pública com a estação, ela renasceu. E eu também. Isso começou assim, devagar com uma professora e foi contaminando outras e de repente a escola toda. E foi muito interessante que a escola abraçou muito e participaram com muita vontade, resgataram muita coisa, foram pesquisar. Então foi um trabalho, por isso que eu acho que foi intenso e ao mesmo tempo gostoso, porque a gente vinha aqui, se apresentava aqui, né? Então reunia as pessoas. E tinha a oportunidade de reunir alunos e a comunidade. Os alunos também que foram conhecer a história, foram buscar que alguém contasse essa história, né? Um morador mais antigo, como que era a importância desse espaço. E agora ser um espaço de trabalho, deles poderem se apropriar daqui do espaço. E acho que era muita riqueza junto, né? Acho que foram muitas riquezas aí. Meu nome é Rômulo, eu sou fotógrafo e filmmaker. Eu moro aqui na região de Mailasque mesmo. Eu tenho 21 anos e participei aqui do projeto, que foi quando eu estava terminando o ensino fundamental, estava no 9º ano. Eu acabei conhecendo o projeto por conta de falarem na escola. E daí eu comecei a fazer oficina de matemática, que foi algo que me ajudou bastante, que eu tinha algumas dificuldades. Tanto que eu fiz umas provas depois para fazer ensino técnico e, em matemática eu sempre zerei por conta de forçar um pouco mais, de aprender um pouco mais aqui na estação. Quer dizer, zerei, de acertar todas, na verdade. Em uma das provas eu passei em 11º e a outra em 4º, então ajudou bastante. Acredito que tanto o trabalho, da inclusão deles, tanto para tirar o pessoal um pouco da rua, que o pessoal atualmente ou fica muito na rua ou fica muito tempo no celular também, acaba ajudando os jovens a se conectarem e a entender as coisas, tanto que hoje em dia tem oficinas de fotografia, que eu achei algo muito legal, que poucas pessoas aqui na região realmente trabalham com isso e vivem disso. Então acho que é algo muito legal de trazer e mostrar outras realidades para o pessoal que vive aqui. Porque às vezes um empurrãozinho, de mostrar para uma pessoa como funciona uma câmera, já traz para ela a vontade de procurar, de querer fazer e de poder trabalhar com isso. Estou aqui na estação desde muito novinha, desde os 7, talvez 6 anos. Eu sempre vinha e por muito tempo foi só uma festa anual. Só que quando eu vim morar aqui, mais do que isso, virou uma rotina, né? Eu comecei a conhecer os cursos, comecei a conhecer os projetos e a partir disso, a estação virou minha segunda casa. Eu lembro a partir do grupo de puericultura e permacultura, né? Que era dos Jardins da Terra e da Infância. Aí depois disso eu fiz espanhol, violão, inglês... Eu fiz bastante atividades aqui na estação. Aqui em Mailasque é uma periferia de interior. Então ela sofre com impactos diferentes das periferias de São Paulo, por exemplo. E pensando nisso, as crianças daqui, a criança que eu fui, precisava muito de um lugar como a estação, precisava muito de um lugar para aprender, para tomar gosto por algum hábito saudável, né? Para conhecer pessoas que incentivem ela a fazer coisas boas. E a estação foi muito importante para a Tiffany criança, para ela aprender tudo isso, para ela desenvolver tudo isso e não criar outros hobbies ou outras amizades ou coisas que não são tão boas, que são as referências que a gente acaba tendo aqui, né? Por exemplo, eu acredito que eu tenha me tornado uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que aprende mais, que está mais aberta e que tem novas possibilidades. E eu acho que isso impacta muito a sociedade. Porque mesmo que seja um trabalho relativamente de formiguinha, é um trabalho que é muito importante para que a cidade cresça, para que os jovens desenvolvam e que para mais para frente a gente tenha jovens mais desenvoltos e não jovens com mais problemas. Eu conheci a estação por volta de 2015, mais ou menos, e aí eu lembro que eu participei bastante assim em 2017, 2018. Foi assim e foi nesse período que eu tive grandes realizações, assim, por conta da estação. A estação sempre foi um ambiente que é muito voltado para a cultura e para a arte, e ele é
um espaço muito único aqui na região. E o grupo de estudo, para mim, juntamente com as aulas de inglês, tiveram um papel muito transformador na minha vida. Porque foi bem nessa época, 2017, 2018, onde eu conheci, tive a oportunidade de entrar no Instituto Federal, que foi onde eu fiz o ensino médio. Eu fiz ensino médio técnico no Instituto Federal, em meio ambiente, também por causa da estação, também por causa de toda essa bagagem que eu tive aqui. E depois do Instituto Federal, eu passei na Unicamp, que é onde eu tô hoje, onde eu pude me encontrar, assim, profissionalmente, e também de forma social, assim. Quem eu sou na sociedade, quem eu sou no planeta, qual a minha parte, qual o meu papel, qual a minha função. E eu acho que a estação, enquanto monumento histórico, enquanto patrimônio, ela tem esse papel transformador para dentro do bairro, sabe? Eu acho que esse é o impacto que ela pode causar na vida dessas crianças, desses jovens que vêm participar da estação. De todos os projetos, desde os projetos mais artísticos, assim, dos narradores Mário de Andrade e tal, até os grupos, grupo de capoeira. Isso é muito interessante, eu acho que tem um impacto muito forte aqui para o nosso bairro, para nossa região. E hoje eu me encontro realizada profissionalmente, muito por conta dessa plantinha que foi semeada na minha infância, na minha pré-adolescência aqui na estação. Tudo que você faz repercute para todo mundo, né? Uma coisa que você faz é boa, todo mundo ou imita, ou até critica, mas percebe que tem uma coisa que tem que ser feita e que ninguém faz, e que cada um tem que fazer o seu pedacinho, né? É esse sentido na estação. Eu acho que a arte e a cultura são, vamos dizer, a arte em todos os tipos, principalmente. Começamos o trabalho com música também. São coisas que aperfeiçoam o ser humano e isso melhora o ambiente, melhora a cidade, melhora a regiãozinha da gente. Um pequeno espaço da gente fica mais agradável. Um patrimônio histórico, cultural e ambiental. E as formas coletivas de aprendizado no território. Então, aqui foi uma forma coletiva de aprendizado neste nosso território, que envolve tudo aqui. Essa é a nossa missão. Eu acredito que a Estação Mailasque ela é extremamente fundamental como um espaço cultural descentralizado, né, que a gente está falando aí da comunidade periférica. Então, esse espaço, além de valorização de um patrimônio histórico, né, que é a Estação Mailasque, ele também fomenta toda uma comunidade que está ao redor, ao entorno. Então, desde a educação, a interação social, ele é um espaço de você encontrar novas habilidades também artísticas, estimulação de criatividade e troca entre essas pessoas e de extrema importância para o município de São Roque. A gente tem a Brasital como esse polo cultural, né, onde se realiza atividades educacionais, atividades culturais, e tem casas de cultura, né, também, mas é isso, é muito ainda focado no centro. Então, em lugares periféricos e com uma iniciativa da comunidade, eu acredito que só tem a Estação Mailasque. O progresso chegou ao município por aqui. Atualmente são mais de 70 mil habitantes, local destinado à cultura deste povo. Atividades desenvolvidas resgatam a cidadania e o bem-estar para crianças, jovens e adultos. A busca sempre por um futuro promissor. Aqui em Mailasque, a gente tem um alto nível de vulnerabilidade social. Nós temos aqui quase 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Aí, em 2015, a gente construiu um projeto chamado Escola do Pontilhão, fundamentado na ideia da Escola da Ponte de Portugal. Pontilhão por quê? Porque aqui em Mailasque a gente tem um pontilhão da Raposo Tavares. A Raposo Tavares é o nosso pontilhão, e a ideia é de fazer um pontilhão entre as instituições e a Estação Mailasque. E aí a gente inicia as parcerias. Então, é a estação com a creche, estação com o Tibério, a estação com a Escola Estadual, Distrito de Mailasque, a estação com o CRAS Mailasque, a estação com o Posto de Saúde, a estação com a Brasital e com o Instituto Federal. Em 2023, a gente resolveu ter a coragem, depois de 21 anos de grupo, de constituir o CNPJ, né? A Associação dos Amigos e Amigas da Estação Mailasque.
Com isso, a gente sempre teve aqui na estação 5, 6 pessoas. Hoje o nosso grupo está indo para 40 pessoas na nossa associação. Isso é maravilhoso porque é mais gente colaborando, mas traz um novo desafio para nós, que é a mediação desse grupo que está crescendo. A gente tem defendido que esses espaços da relação com a comunidade são fundamentais. Então, não existe um prédio independente da relação urbana. Então, essa conexão, ela existe. Quer dizer, o que significou na época essa ferrovia passar por aqui, qual era o projeto político do país na época, e que eu acredito que aqui ela está se mantendo porque tem essa relação forte com a comunidade. Então, o espaço se preserva com o uso. Se não tivesse acontecido, como estaria hoje essa vila? Como estaria hoje esse prédio? Então, mesmo que a gente perceba assim pequeno ainda, mas quando você vê que o prédio ainda está de pé e cuidado, e que hoje tem gente ainda, tem bastante gente, tem mais gente cuidando hoje do que na época, né? Então, é porque mudou. Novamente, se vou citar Chiara, tudo é da conta de todos. Então, quando você envolve a comunidade, envolve as pessoas, muda a vida de todos. A perseverança desse grupo é algo que a gente tem que levar para o futuro. Essa rede solidária que se formou também, ramificando essa rede com toda a comunidade Mailasque e projetando isso para o mundo. Primeiro, uma gratidão mesmo, porque existiram pessoas que se reuniram, mas eu acho que pessoas que foram mesmo batalhadoras, que estiveram aqui todo dia praticamente, né? E essas, vamos dizer, toda essa energia é uma energia que construiu essa rede que você falou. Então, Mailasque pode ser uma potência, uma energia potencial que eu espero, né? Esse sonho também, de novo, que se alastre. Projeção número 1, o Parque dos Trilhos, que foi já planejado, já tem um projeto feito pelo pessoal, pelo arquiteto e professor da FAO, Luiz Antônio Jorge, que pensou já num restauro, né, da estação e na criação do Parque do Trilho. Do José Antônio Perdigão, que é um engenheiro agrônomo, que também pensou num restauro da mata. Então, a gente quer, sim, num futuro mais imediato, a gente quer um Parque dos Trilhos. E esse futuro é isso, ele é comunitário, ele é integrando todas as instituições públicas, todo mundo construindo o parque juntos, sonhando e realizando juntos. Esse é o futuro da Estação Mailasque. Que a literatura, a cultura e acho que a puericultura, a permacultura, elas são fortalecedoras mesmo desse nosso projeto na estação. Salve, Joaquim!
Eu sou do grupo Arvoretinha, da estação Mailasque. Quem vai defender esse tesouro dourado? Quem vai lutar para que não seja queimado? Quem vai enfrentar Serra Elétrica e Machado? Quem vai tomar conta do IP do Cerrado? Eu, prontamente respondeu o voluntário entusiasmado. Um valente passarinho, o soldadinho.